Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receber em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Marcos, José e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Célia, com a prece inicial, nossa irmã Isabela, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Vamos pedir ao nosso Pai maior, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe na noite de hoje, os nossos estudos, que Ele nos permita enxergar dentro do nosso coração, que nós possamos corrigir o que precisamos corrigir dentro de nós, para que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, um coração imenso para poder aprender a amar. Que as palavras cheguem no coração de todos com muito carinho, com muito amor, e lá fique dentro do coração, onde é a morada do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor nos fortaleça a cada um que veio trazer a sua palavra, que ela possa chegar nos nossos irmãos encarnados e também auxiliar muito nossos irmãos desencarnados. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e todos os dias. Que assim seja. O livro de hoje é O Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos encarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável.
Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, de que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam à sua nova vida. Essa reflexão que Emmanuel nos convida a fazer no dia de hoje, mais uma vez, chama-nos a atenção de que o mundo espiritual está sempre em contato com esse mundo físico, que de alguma forma, né, os espíritos estão a todo momento nos chamando a atenção, tanto os espíritos de luz, né, nossos irmãos mais elevados, e muitas vezes os irmãozinhos que ainda estão numa psicosfera mais baixa. E é nesse momento que a gente, através do nosso conhecimento, sensibilidade, intuição, temos que ter a percepção daquilo que a gente está entrando em sintonia, né? Se é num espírito menos elevado ou mais elevado. Muitos de nós talvez não tenhamos uma mediunidade muito forte para poder entender, né, como que eles vêm, como eles estão tentando se comunicar com todos nós, né, com a gente. Mas eu acredito que se nós procurarmos por eles através das nossas orações, através da nossa vibração, se a gente está numa boa vibração, a gente entende que vamos sim entrar em contato com nossos irmãozinhos mais elevados, né? Mas se sentirmos que muitas vezes estamos sendo atraídos por nossos irmãos menos, né, elevados, talvez nem muitas vezes por maldade, mas às vezes até um pedido de socorro, né? A gente também tem que tentar entender o que está acontecendo naquele momento, levando sempre o nosso pensamento para Jesus, tentando entender essa comunicação, né? Então eu entendo que essa passagem nos leva a, mais uma vez, provar essa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, né? E também o nosso desejo de estar entrando em contato, de estar querendo nos elevar, buscar através das orações, às vezes por algum problema que a gente esteja passando. Então, eu entendo muito dessa passagem de chamar-nos a atenção para que nas nossas orações, né, a gente possa sempre elevar nossos pensamentos e a todo momento, sempre quando acontecer alguma coisa assim, pensar em Jesus, pensar que a gente pode estar ajudando também algum irmão menos elevado do outro lado, né? E entender essa passagem como um benefício, como um presente de Deus, né? Dessa comunicação. Desta passagem, a gente deve compreender que no momento Jesus estava reunido com os discípulos, de certa forma eles bastante cansados, e Jesus sobe ao monte para orar. E ao descer ocorre que a gente pode chamar de transfiguração. Jesus desce bastante iluminado, e aí os discípulos percebem a presença de Moisés e de Elias. Chegam inclusive a propor a Jesus que se tenha a construir uma tenda para cada um deles, Jesus, Moisés e Elias. Este fato, e aí o Emmanuel coloca, o Emmanuel coloca muito bem no seu texto, vai nos deixar
com clareza essa comunicação, e não foi uma comunicação simples, foi uma comunicação de Jesus com outros dois varões, que é o termo utilizado, que na verdade eram espíritos, e era incompreensível naquele momento, até para os discípulos que estavam tão próximos de Jesus, o que se dava. Quer dizer, eles conseguiam personificar, inclusive chegando a citar os nomes de Moisés e de Elias, conseguem personificar, mas não conseguem perceber que ali se tratava dos espíritos. E é neste sentido que aí a gente precisa compreender a questão dogmática das religiões, que chegam no caso, tentar colocar essas manifestações como manifestações satânicas, o que é um erro, porque para quem está conseguindo compreender, ou para quem está buscando compreender este relacionamento de uma forma diferente, vai perceber claramente que foi uma manifestação de espírito, né? É tanto que o próprio texto ele fala, não foi um anjo, foram os espíritos. E é isso que a gente precisa compreender e procurar trabalhar e aceitar da forma correta, da forma que deve ser vista, para que o entendimento venha sendo chegado a mais e mais pessoas. Da gente saber que existe um mundo além do pós-morte. E esse mundo é um mundo de continuidade, de transformação, de auxílio aos que aqui estão. Na verdade, o que o texto passa é que desde Jesus essas manifestações ocorriam, e que são manifestações naturalmente que devam ser compreendidas, né, que na época não era, devem ser compreendidas daqui para frente. Jesus foi o mais perfeito médium de Deus, né? E com ele muitos espíritos do plano espiritual colaboraram para que o evangelho fosse implantado aqui entre os homens, né? E como o Marcos bem colocou, né, algumas religiões criaram os dogmas, né, os anjos, os demônios, e a gente precisa entender, né, a doutrina nos ensina que não há demônios, né? Kardec diz que a primeira condição de toda doutrina é de ser lógica, né? E Jesus, sendo o médico das almas, veio através do seu evangelho curar todos, além dos encarnados, os espíritos encarnados, espíritos, né, de homens que já viveram aqui na Terra, né, mas que se encontram entre nós, né, por estarem ligados à matéria, né, e isso é o que as outras religiões chamam, né, de demônios. Então não há demônios, Deus é justo, misericordioso com todos, né, sem exclusão. Então não há, né, de castigar eternamente ninguém. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então assim, todos têm a oportunidade de evoluir. Estamos aqui para auxiliar uns aos outros, né? E os espíritos de luz percorreram também esses nossos caminhos. Então agora eles estão num plano melhor e vêm nos auxiliar. Por isso que veio, né, junto com Jesus, né, nesse trabalho sublime, conforme os desígnios de Deus. E temos o auxílio da espiritualidade, mas a evolução depende de nós, né? Depende da nossa parte fundamental, a fé, né, a vontade, o esforço constante, assim a gente evolui. E também ajuda esses irmãozinhos que também estão precisando de evoluir. Com a prática, né, dos ensinamentos sublimes do Mestre, junto com a falange de espíritos benfazejos, nós vamos conseguir, né? Então estamos aqui para auxiliar uns aos outros e auxiliar esses nossos irmãozinhos. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Não devemos impor nossa fé e nossos conhecimentos. Em cada espírito há uma individualidade e um estado de consciência que devemos respeitar e amparar.
Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas. E com o auxílio da espiritualidade protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir a harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior, Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.